Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma das nossas reuniões semanais, onde nós temos exaustivamente aí discutido temas relacionados à Covid. Hoje nós temos aí o imenso prazer de receber nosso amigo Luciano César Ponte de Azevedo, que é médico intensivista, professor livre-docente da disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e é médico pesquisador do Hospital Sírio-Libanês, é companheiro aí de longa data, um papel importante aí, inclusive dentro da nossa especialidade, um papel importante durante a pandemia nas diferentes pesquisas que foram desenvolvidas ao longo da pandemia, junto ao Ministério. Enfim, o Luciano é uma autoridade no assunto. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui, fora do ar, antes de começar, que talvez corticoide seja o assunto melhor definido dentro das drogas utilizadas no manejo dos pacientes com Covid nas suas formas mais graves, mas nem por isso é uma das que a gente tem mais coisas, talvez, para discutir, até por conta da história do corticoide, do uso de corticoide em paciente crítico. É uma história longa, com várias indas e vindas, né? E a gente pôde acompanhar isso aí ao longo desses anos e estamos vivendo de novo mais um momento aí em que o corticoide entra firme e a gente fica ainda balançando um pouco. Luciano, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, fique aí à vontade, a plateia é sua. Obrigado, Ederlon. Obrigado pela apresentação do nome completo, por ter mencionado que eu sou intensivista, para evitar qualquer tipo de homônimo cloroquiner e bolsonarista que possa influenciar, digamos assim, inclusive na própria CPI, né? Obrigado pelo convite. É um prazer falar para vocês nessa nossa discussão, nessa nossa reunião. A gente vai conversar com vocês, então, agora sobre a utilização de corticoides em Covid-19. Como disse o Ederlon, de fato, é um tema que talvez a gente tenha o maior grau de evidência em Covid. Deixa eu voltar aqui para o começo da apresentação. Talvez esse é o tema que talvez a gente tenha o maior grau de evidência em Covid-19. Porém, mesmo tendo o maior grau de evidência de múltiplos estudos, ainda estudos em andamento, estudos importantes em andamento, talvez a gente ainda tenha uma série de dúvidas em relação a... Eu vou comentar essas dúvidas mais para o final, mas a gente ainda tem uma série de dúvidas em relação a esse tema que merecem, obviamente, ser abordadas, e a gente ainda tem uma utilização muito diferente do corticoide, né? Em vários cenários. Tem gente que usa as doses mais altas, tem gente que usa corticoides diferentes, né? Principalmente metilprednisolona e hidrocortisona algumas vezes, e dexametasona também, óbvio. Mas ainda existe, então, e também a discussão sobre a utilização do corticoide no momento mais precoce, né? A gente vai, então, esses são os meus conflitos de interesse em relação a essa apresentação. Eu sou investigador do principal dos estudos da coalizão Covid-19 Brasil, e nós avaliamos uma série de terapias para Covid, incluindo dexametasona. Alguns de vocês participaram dos nossos estudos e a gente agradece demais. Sem a participação de vocês, a gente não teria conseguido influenciar a prática clínica no mundo todo. É muito legal quando você entra em contato com um colega, vendo um paciente em qualquer lugar do Brasil, e o colega te fala que ele está usando a dose do estudo que você elaborou, do estudo que você realizou, né? Isso realmente é o âmago, é o cerne de você fazer pesquisa clínica num contexto, por exemplo, como o contexto da terapia intensiva. É você conseguir ajudar os pacientes, influenciar a prática clínica mundialmente e ajudar o paciente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Se alguém quiser os slides da apresentação, eu fiquem à vontade para entrar em contato comigo, estou à disposição para passar esses slides para vocês. A nossa agenda hoje é discutir um pouquinho, do ponto de vista mecanístico, qual seria o motivo
de você fazer o corticoide em Covid-19, ou seja, o aspecto fisiopatológico de você fazer o corticoide para a Covid-19. E aí a gente vai entrar um pouquinho na incerteza, né, equipose, de por que a gente deve ou não, deveria ou não usar corticoide para Covid-19, baseado nos dados que a gente tem de corticoide para infecção viral e de corticoide para pneumonia adquirida na comunidade. Depois a gente vai comentar um pouco sobre corticoide em síndrome do desconforto respiratório agudo, tudo isso para vocês entenderem o que é que motivou o corticoide a ser testado primeiro e depois utilizado em pacientes com Covid-19. E, por fim, obviamente, a gente vai discutir as evidências que levaram à recomendação da OMS, de todos os principais guidelines de se usar o corticoide para pacientes com Covid. Então, fisiopatologicamente falando, a gente lembra desse slide que todos vocês conhecem, que a doença tem uma fase inicial de resposta viral até o 5º, 7º dia, onde você tem fundamentalmente um acometimento de via aérea superiores e sinais e sintomas constitucionais leves. Dificilmente o paciente tem uma evolução rápida e desfavorável nesse momento para insuficiência respiratória. Quando isso acontece, talvez o que ocorra seja uma má contagem do tempo de início dos sintomas da doença, o paciente não consegue identificar bem quando é que começam os seus sintomas, e depois o paciente já passa a ter uma fase de resposta inflamatória do hospedeiro, a partir do 7º dia, aproximadamente, onde seria uma fase chamada de hiperinflamação, mas na prática, apesar dela ser descrita como uma fase de tempestade de citocinas, a gente tem uma produção, obviamente, de mediadores inflamatórios significativos nesse cenário, mas, porém, muito menor do que a quantidade de mediadores inflamatórios que nós temos, por exemplo, na síndrome do desconforto respiratório agudo bacteriana ou na própria sepse de origem bacteriana. Então, na sepse viral, como o Covid-19, nós temos sim uma resposta pró-inflamatória, mas não é tão significativa. Então, talvez imunossuprimir demais esses pacientes que não têm tanta resposta pró-inflamatória assim, quanto, por exemplo, uma sepse bacteriana ou uma síndrome do desconforto, não caia bem do ponto de vista de gerar um aumento significativo do risco de infecções nesses pacientes. Então, faz sentido, do ponto de vista fisiopatológico, analisar que, por exemplo, esses pacientes com Covid-19 têm concentrações aumentadas de interleucina 1, TNF e interferon gama, principalmente quando você vê os pacientes que estão internados nas unidades de terapia intensiva e no hospital, quando comparados, obviamente, com voluntários sadios. Esses resultados são resultados do começo da pandemia, né, de 2020, lá dos estudos de Wuhan, dos estudos dos chineses, e eles mostram também uma correlação entre a gravidade da resposta inflamatória. Quanto maior é a resposta inflamatória do paciente, aqui exemplificado pela linha, né, pela reta vermelha, caracterizada por ferritina alta e interleucina 6 alta, quanto maior essa resposta inflamatória, maior é o risco de morte dos pacientes. Quem morreu em vermelho, quem sobreviveu em azul. Mas, mesmo assim, vejam que as concentrações séricas de IL-6 não são esses balaios todos, né? 9 picogramas por ml de IL-6 é muito menos do que 200, 300, 400, que é frequente a gente identificar em pacientes com sepse bacteriana e síndrome do desconforto. Então, existe, de fato, uma resposta inflamatória em COVID, que pode ser modulada pela corticoterapia, mas ela não é tão exacerbada, essa resposta pró-inflamatória, quanto ela é em infecções bacterianas, em sepse bacteriana e em síndrome do desconforto respiratório agudo. Falando, então, um pouco da fisiopatologia, a gente tem esse cenário onde o vírus entra em contato com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 na superfície da célula, ele é internalizado, e aí o vírus replica, né, na superfície celular, usando o maquinário celular, e aí ele produz proteínas virais, maturação viral e liberação. Esse contexto se associa no âmago celular com produção de diversos mediadores inflamatórios, IL-6, fator estimulador de células inflamatórias, interferon gama, etc. E essa resposta, ela vai depender, né? Quando você tem uma resposta imune disfuncional,
você tem um excesso de mediadores inflamatórios, edema pulmonar, pneumonia, tempestade de citocinas sistêmicas. Esse termo tempestade de citocinas tem sido muito discutido, porque, como eu já comentei com vocês, não necessariamente a gente tem uma tempestade tão... Parece mais uma marolinha, né? Não chega a ser um furacão com lá das suas classes mais altas, porque não tem tanta resposta inflamatória assim, mas tem, de fato, a produção de mediadores pró-inflamatórios muito maiores do que, obviamente, quando você tem uma resposta imune saudável, né? Onde essas células infectadas são rapidamente clareadas, o vírus é inativado pelos anticorpos circulantes, etc. Quando você tem esse contexto, aí você tem extravasamento capilar, né? Permeabilidade vascular aumentada, você tem a produção desses mediadores inflamatórios numa maior quantidade, e isso repercute do ponto de vista pulmonar, por exemplo, ativando tanto resposta inflamatória quanto ativação da cascata de coagulação para esses pacientes. Então, formação de coágulo, ruptura vascular e hemorragia, formação de trombos e hialinos, né? Então, você tem todo esse contexto de ativação inflamatória que seria modulável, digamos assim, pela utilização do corticosteroide. E aí o COVID ele se torna, muito mais do que uma doença simplesmente pulmonar, ele se torna uma doença de múltiplos órgãos, uma doença de múltiplos sistemas. Então, você tem alteração cerebral, é descrito que o vírus pode ser neurotrópico, né? Então, ele causa a anosmia e a ageusia por conta desse neurotropismo, ele tem uma ativação do sistema nervoso autônomo, gerando desautonomia nesses pacientes. Esses pacientes podem ter desautonomia também, além, obviamente, dos eventos neurológicos vasculares, eventos trombóticos ou acidente vascular isquêmico ou hemorrágico. Claro, tem o pulmão como órgão-alvo, mas também tem ativação da cascata de coagulação, disfunção hepática, disfunção gastrointestinal, diarreia é um dos sintomas mais comuns no início do quadro do COVID, disfunção renal também pode acometer esses pacientes e, obviamente, a disfunção cardiovascular, até com miocardite, que também pode acometer. Então, é uma doença de múltiplos sistemas. É uma sepse viral. Tá? Claro que quando ela se associa com disfunção orgânica, o COVID-19 é uma sepse viral. E aí, eu gosto muito desse slide, dessa figura sempre imitada, né, quando todo artigo de revisão de síndrome do desconforto respiratório agudo tem uma figura parecida com essa, que imita essa figura de 2000, né? Onde a gente tem, de um lado, o alvéolo normal, o espaço alveolar, macrófago alveolar, pneumócito tipo 2, camada de surfactante, interstício, membrana alvéolo capilar e, obviamente, o endotélio e o capilar alveolar, né? Quando você tem a fase aguda, a fase inflamatória, a fase edematosa, você tem todo esse processo inflamatório que vocês estão vendo nesse slide, né? Então, deposição de plaquetas, neutrófilo invadindo o intestício que está espessado, produção de procolágeno, produção da membrana hialina. O primeiro nome da síndrome do desconforto é síndrome da membrana hialina, debris celulares, etc. E no COVID a gente tem algumas outras características, como, por exemplo, uma ativação muito maior da cascata de coagulação, né, com formação de microtrombo, que seriam responsáveis parcialmente pela hipoxemia que esses pacientes apresentam. De todo modo, isso ocorre na fase aguda, na fase inflamatória, na fase edematosa, tal. E aqui você teria um papel do corticoide modulando esse processo pró-inflamatório e também o processo mais crônico, que seria esse processo da fase fibroproliferativa da síndrome do desconforto respiratório agudo, onde você tem produção de colágeno tipo I e tipo 2, fibroblasto, miofibroblasto, fibronectina, né? Dentro desse contexto da fase fibroproliferativa da síndrome do desconforto respiratório agudo, o corticoide poderia inibir esse processo de fibrose e, consequentemente, melhorar a regeneração ou a reparação pulmonar. Essa é a base dos estudos iniciais que usaram corticoide na fase tardia da síndrome do desconforto, tentar melhorar essa fase fibroproliferativa. Agora, a gente tem usado o corticoide na fase mais precoce. Então, o objetivo é melhorar essa fase inflamatória e também evitar que a fase fibroproliferativa se desenvolva de forma muito significativa para esses pacientes. De onde vem, então, a ideia de que a gente poderia eventualmente usar corticoide para COVID-19?
A noção de se usar corticoide para infecções virais, ela não é recente. Tem vários estudos, né, sugerindo que os corticoides já foram usados, por exemplo, para pneumonia por influenza. Infelizmente, metodologicamente falando, os estudos que avaliaram o corticoide para pneumonia por influenza não tem nenhum estudo prospectivo randomizado, são todos estudos observacionais que avaliaram o efeito e viram que o benefício não está do lado da utilização do corticoide para pneumonia por influenza. Ao contrário, o benefício está do lado da não utilização. A mortalidade, existe uma associação entre uma maior mortalidade e a utilização de corticoide em influenza. Tá? Qual é o viés desse tipo de análise, dessa meta-análise, publicada em 2019? O viés é que, como são estudos observacionais, existe uma tendência da utilização de corticoides apenas para pacientes mais graves nesse contexto. Então, a gente não usa corticoide para pneumonia por influenza tranquila, a gente tenderia a usar para pneumonia por influenza mais grave e, consequentemente, você enviesa a sua análise e leva para um efeito deletério da utilização do corticoide. Um outro dado interessante é esse estudo de MERS, que é causado, né, da síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, que é causado por um coronavírus primo do SARS-CoV-2. Esse estudo publicado pelo Yassin Arabi no Blue Journal de 2018, ele sugere que a utilização do corticoide para MERS se associa com um prolongamento da proliferação viral, ou um menor clareamento viral ao longo das primeiras 2 a 3 semanas. Tá? Então, aqui uma diferença estatisticamente significativa, clareamento do MERS-CoV, do RNA do MERS-CoV, ou seja, os pacientes que tomam corticoide nesse cenário, haveria um tempo mais prolongado de produção viral, principalmente quando você toma o corticoide num momento mais precoce da doença, no sentido de que você poderia, ao reduzir a resposta inflamatória do organismo, você pode, no momento onde ainda você não tem um efeito inflamatório tão potente do vírus, você poderia gerar um prolongamento, uma demora maior do sistema imunológico para remover esses vírus do organismo, consequentemente um clareamento viral mais prolongado. Então, pessoal, se vocês olharem, os guidelines que saíram no começo de 2020, no começo da pandemia, não sugeriram a utilização de corticoide, porque os dados de corticoide para pneumonia por influenza e para MERS são negativos, né? Os dados de corticoide são negativos. Então, o guideline da Surviving Sepsis Campaign de Covid-19, por exemplo, não sugeriu, no começo, você usar a corticoterapia. Tem outros dados interessantes em, por exemplo, pneumonia bacteriana. Isso aqui é uma revisão só de meta-análise. Todos esses estudos aqui são meta-análises de utilização de corticoide para pneumonia bacteriana. Por exemplo, essa aqui tem 8 estudos, 9 estudos, 4 estudos, 12 estudos, 10 estudos, 14 estudos. E vejam que, de maneira geral, existe uma sugestão de ou benefício na mortalidade ou de redução do tempo de permanência na unidade no hospital para pacientes com pneumonia bacteriana que usaram corticoterapia. Tá? Existem estudos, não tem nenhum estudo que mostre benefício significativo na mortalidade, estudo de forma isolada, ensaio prospectivo randomizado, mas tem estudos, por exemplo, um estudo no JAMA que mostrou que usar o corticoide aumenta o tempo, reduz o tempo até cura clínica. O paciente se cura mais rápido na pneumonia bacteriana grave, né, que é a pneumonia bacteriana que necessita de internação hospitalar, com utilização de corticoide. Reduz o tempo até cura clínica nesse cenário. Então, tem estudos em influenza e pneumonia viral por MERS que são negativos, tem estudos em pneumonia adquirida na comunidade bacteriana que tem uma tendência de melhora, e tem os estudos de síndrome do desconforto respiratório agudo que eu vou mencionar para vocês agora. Então, a utilização do corticoide foi tentada nos anos 90 e nos anos 2000, até que esse estudo foi publicado, se não me engano, em 1996 ou 97, esse estudo do ARDSNet, sugerindo, esse foi o maior estudo de corticoide
em síndrome do desconforto respiratório agudo. Naquela época, o corticoide era usado num momento mais tardio, depois do 10º ao 15º dia de sintomas da síndrome do desconforto, de tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo. E aqui, o corticoide não fez diferença em termos de mortalidade ou de sair mais rápido, de respirar sem assistência ventilatória. Porém, vejam que é um estudo pequeno, né? Um estudo de 180 pacientes, 90 num braço e 90 no outro. Mortalidade não fez diferença, mas o número de dias livres de ventilação foi muito maior quando se usou metilprednisolona do que quando se usou placebo, com diferença estatisticamente significante. De todo modo, a utilização da metilprednisolona depois desse estudo foi muito reduzida em pacientes com corticoide, até que isso aqui é a meta-análise, mas eu acho que eu posso passar, até que foi publicado o estudo DEXA-ARDS. O DEXA-ARDS foi publicado um pouco antes de começar a pandemia, né, em janeiro de 2020, e ele mostrou, o estudo do Lancet Respiratory Medicine, ele mostrou que a utilização de dexametasona 20 mg durante 5 dias, mais 10 mg durante 5 dias para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo de qualquer etiologia, melhorou significativamente a mortalidade desses pacientes, aumentou significativamente o número de dias livres do ventilador em até 28 dias, e com diferença estatisticamente significante. Então, quando você avalia, né, para a gente resumir todo esse cenário, quando você avalia do ponto de vista mecanístico, faz sentido você usar o corticoide para a COVID-19, porque reduziria aquela resposta inflamatória que a gente viu do cenário do COVID. Porém, os estudos em influenza e em pneumonia por MERS, né, por um primo do SARS-CoV, não demonstraram benefício, estudos observacionais, não são ensaios prospectivos randomizados, porém, os estudos mais recentes de SARA, como o DEXA-ARDS, mostraram benefício. Então, esse estudo o DEXA-ARDS, esse estudo de SARA, ele usou corticoide no começo, tem até 24 horas de diagnóstico da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, ele não esperou até o 15º dia, quando o paciente já estava na fase fibroproliferativa. Ele queria aqui melhorar a fase inflamatória da síndrome do desconforto respiratório agudo, como eu mostrei naquele primeiro slide do alvéolozinho para vocês. E em COVID, né? Então, o circo estava armado, digamos assim, né? Existia uma incerteza sobre se a gente deveria usar ou não corticoide para a COVID-19, até que o Recovery ajudou a acabar com essa incerteza com a publicação do Recovery Dexa, né, em junho de 2020. Então, o Recovery Dexa usou 6 mg de dexametasona, o braço Dexa do Recovery usou 6 mg de dexametasona VO ou endovenoso para pacientes hospitalizados com COVID-19 e mostrou que quanto maior era a gravidade do doente, maior era o benefício da utilização da corticoterapia. Quem estava hospitalizado, mas não estava recebendo oxigênio, não teve benefício da utilização do corticoide. Tá? E isso, aliás, até uma tendência de malefício. Deixa eu ver se eu coloquei o slide aqui, né? Até uma tendência de malefício. Dexametasona, mortalidade maior, porém não estatisticamente significante nesse grupo. Nesse estudo, porque o número era pequeno. Porque o número... Essa análise não foi... o intervalo de confiança passou pelo 1. Então, vejam que a dexametasona faz sentido se você usar, baseado nos dados do Recovery, apenas para pacientes que estão recebendo oxigênio e estão recebendo ventilação mecânica invasiva. Tá? Vejam que eu tenho uma amplitude grande de pacientes aqui tomando a mesma dose de dexametasona. Eu tenho pacientes de 50 quilos e de 100 quilos tomando 6 mg de dexametasona. Eu tenho pacientes em catéter nasal 1 litro por minuto e pacientes em ECMO tomando 6 mg de dexametasona. Então,
talvez faça sentido, né, do ponto de vista biológico, não sei se faz sentido todo mundo tomar a mesma dose de dexametasona. Talvez faça sentido pacientes mais graves tomarem doses maiores de dexametasona, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Então vejam que o Recovery é um estudo extremamente interessante, porque ele é um ensaio pragmático. O que é um ensaio pragmático? Um ensaio totalmente embebido na prática clínica, onde eu modifico muito pouco a minha prática para fazer o estudo. Eu colho alguns dados adicionais, vejo se o doente viveu ou morreu, mas eu não colho, por exemplo, o dado de segurança. O Recovery não tem nenhuma informação se o corticoide gerou mais infecção, se o corticoide gerou mais fraqueza muscular do paciente crítico, se aumentou a glicemia dos doentes, não tem nenhuma informação disso no Recovery. Tá? É o formato de estudo ideal mesmo para ser feito durante uma pandemia. Eu não consigo fazer um estudo onde eu avalio a interleucina 6 no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia dos doentes, porque, veja, é impraticável fazer isso no contexto da pandemia, onde está todo mundo assoberbado de trabalho, e os investigadores do estudo, obviamente, também tinham um compromisso assistencial, precisavam cuidar dos doentes. Então, não tem como realmente elaborar um estudo que exija demais da unidade de terapia intensiva. Tá? Então, vejam que o Recovery foi benéfico, mas gerou essas dúvidas, né? Será que a gente poderia usar doses maiores? Será que doses maiores são seguras ou são inseguras nesse cenário? Para tentar responder isso, na verdade, a gente não tentou responder isso porque o estudo foi feito, né, a elaboração dos 2 trials foi mais ou menos no mesmo período, só que o Recovery é muito mais rápido porque tem muito mais centro incluindo. O Brasil fez o estudo CODEX, né, que é o estudo da população específica de síndrome do desconforto respiratório agudo moderada a grave e COVID-19, tá? Que avaliou a dexametasona na mesma dose do estudo DexaARDS, 20 mg 5 dias, 10 mg 5 dias. Esse foi um estudo da coalizão COVID-19 Brasil, né, que é composto por essas instituições aqui, que vocês estão vendo acima do slide, e o CODEX mostrou que a utilização da dexametasona em 150 pacientes versus cuidado padrão em 148, a dexametasona aumentou o número de dias livres do ventilador, com diferença estatisticamente significante para esses pacientes. Então, a gente tem, claro que o grau de evidência que o CODEX gera não pode ser considerado igual ao grau de evidência que o Recovery gera. O CODEX ele não tinha tamanho estatístico para demonstrar diferença significante na mortalidade. Mas ele abriu a possibilidade de que pacientes mais graves poderiam usar doses maiores de corticoide e não só os 6 miligramas do estudo Recovery. E agora, a gente tem 2 estudos que estão comparando doses de corticoide em COVID. Um estudo escandinavo, que está comparando Recovery 6 miligramas de Dexa com 12 miligramas de Dexa em pacientes com insuficiência respiratória, ou seja, catéter nasal de alto fluxo, VNI e entubado. Então, 6 versus 12, esse estudo já terminou, eles devem estar fazendo o segmento e é possível que esse estudo seja publicado nas próximas semanas aí. Então, a gente vai saber se 12 é melhor do que 6. Se 12 for melhor do que 6 para essa população, beleza, a gente pode deixar 6 para a galera que está no oxigênio, 12 para a galera que está mais grave e, eventualmente, 20 e 10 para a síndrome do desconforto respiratório agudo. O Recovery está comparando 6 com 20 e 10, ou seja, o Recovery usou a dose do CODEX para comparar com a sua dose padrão. Então, a gente vai ter outra informação de que o corticoide em dose mais alta é benéfico ou maléfico em relação ao corticoide em dose de 6 miligramas. Se não fizer diferença, o que é que nós vamos fazer? Obviamente, vamos dar 6 miligramas para todo mundo, porque é a menor dose do medicamento. Então, faz sentido você usar a menor dose, já que você não tem diferença entre uma dose menor e uma dose maior. Mas se 20 miligramas fizer diferença, a gente vai poder salvar muito mais gente que está usando 6 miligramas e continua inflamando o pulmão e continua tendo marcador inflamatório elevado. No CODEX, não conseguimos identificar diferenças do ponto de vista de eventos adversos graves. Então, sem aumento de risco de infecção, sem aumento de risco de bacteremia, sem necessidade de maior
utilização de insulina para hiperglicemia versus o cuidado padrão nesses pacientes, tá bom? Então, a dexametasona, na dose do Codex, ela foi efetiva e segura para tratamento de pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo por COVID. Junto com o Codex, que foi publicado em 2 de outubro, se não me falha a memória, no JAMA, saiu também o estudo REMAP-CAP. Saíram outros 2 estudos e uma meta-análise. O REMAP-CAP usou hidrocortisona e fez uma análise bayesiana para mostrar que os pacientes que tomaram hidrocortisona tinham uma probabilidade altíssima, seja dose de choque, seja dose fixa, uma probabilidade altíssima de ter mais dias livres de disfunção orgânica em até 21 dias. Tá? Vejam aqui a comparação com quem não tomou hidrocortisona, o que é bom para a gente ver do azul até o branco, tá, pessoal? Do branco para o vermelho é ruim. Então vejam que eu tenho mais vermelhos no grupo sem hidrocortisona do que nos 2 grupos inferiores. Nos 2 grupos inferiores eu tenho mais azul, sugerindo então que a hidrocortisona é benéfica nessa população. E aí, o que aconteceu foi que no mesmo dia a OMS publicou uma meta-análise, no mesmo dia e na mesma edição do JAMA, a OMS publicou uma meta-análise incluindo os 7 ensaios prospectivos randomizados que avaliavam corticoide em Covid-19, incluindo aqui o estudo brasileiro, o Codex, e obviamente o Recovery é o grande tamanho aqui da meta-análise, mas vejam o Codex como o segundo maior estudo em corticoide de Covid-19. E aí, o resultado dessa meta-análise mostrou um benefício da associação do uso de corticoides e melhora da mortalidade em pacientes críticos com Covid-19. Por isso, a OMS fez o seu guideline e publicou, nesse mesmo dia 2 e depois no dia 4 do BMJ, recomendando uma recomendação forte, por causa dessa evidência, de você usar corticoide em COVID. A OMS recomendou 6 miligramas de dexametasona durante 10 dias, porque a dose do Recovery é a dose do maior estudo. Tá? Só que, como tudo em medicina, como tudo em terapia intensiva, o corticoide também pode ter os seus efeitos adversos. Né? Então, esse é o Botero. Os doentes, de fato, ficam com retenção de sal e de água, né? Então, eles têm um edema. O corticoide pode piorar isso, né? Então, só um exemplo aqui dessa meta-análise do Intensive Care Medicine de 2018, mostrando o aumento da incidência de hiperglicemia e o aumento da incidência de hipernatremia. Então, devemos usar corticoide para esses pacientes, mas devemos monitorizar de forma importante esses possíveis eventos adversos associados com a utilização. Então, retenção de sódio e de água, né, hiperglicemia, maior risco de infecção, tudo isso a gente tem que olhar com cuidado na utilização do corticoide. A gente ainda não tem uma associação muito clara entre o corticoide e o risco de infecção. Por exemplo, esse estudo aqui do Intensive Care Medicine não achou uma correlação entre o corticoide, principalmente nos primeiros 2 dias de UTI, e o risco de infecção de corrente sanguínea associada provavelmente associada a catéter. Né? Ele não mostrou isso para o corticoide, mas mostrou para o tocilizumab. Então, sugerindo que esses medicamentos eles podem afetar o risco de infecção dos nossos pacientes. Então, como mencionou muito bem o Ederlon no começo dessa apresentação, apesar da gente ter muita evidência da utilização do corticoide, a gente ainda tem muita pergunta a ser respondida. Começa pela droga ideal. Né? E eu sempre posto, para quem me acompanha no Instagram, né, eu gosto de postar provocando os pneus, a briga entre a metilprednisolona e a dexametasona. Né? Então, a metilprednisolona é dita como sendo uma droga melhor, porque tem maior penetração pulmonar, mas ela nunca foi estudada em relação à dexametasona. Esses estudos de penetração pulmonar, eles são bem antigos, feitos em animais de experimentação, comparando com a prednisona e a prednisolona. A gente não sabe se a metilprednisolona tem maior penetração pulmonar do que a dex. Muita gente usa a metilprednisolona porque é a droga que está mais acostumado. Tá? Muito provavelmente, esses efeitos do corticoide eles são classe dependentes e não droga dependentes. Então, muito provavelmente, tanto a metilprednisolona, quanto a dexametasona, quanto a
hidrocortisona, isso, obrigado. Quanto à hidrocortisona, são benéficas nesses pacientes com Covid-19. A dose. A dose, eu diria que é a dose do recovery, né? A princípio, eu diria que a dose do recovery é ou equivalente de metilprednisolona. Eu não recomendo, eu não faço, eu não vejo evidência da literatura, evidência bem feita. Tem um ou outro estudo observacional retrospectivo de doses mais altas de metilprednisolona, por exemplo, pulsoterapia, né? Eu não recomendo, porque eu acho que no cenário brasileiro, nas nossas UTIs, que são UTIs altamente contaminadas, você usar uma pulsoterapia para uma doença que não tem tanta resposta inflamatória assim, não é que nem uma doença reumática, não faz muito sentido você dar uma dose de pulsoterapia do corticoide, então eu não utilizo e nenhum guideline recomenda pulsoterapia com metilprednisolona, né? Então, 1 miligrama quilo, ok, 1,5 miligrama por quilo, talvez isso no máximo, mas pulsoterapia não tem sustentação da literatura para ser utilizado. Tá? Tempo ideal é uma pergunta também muito importante. Se você for olhar a literatura, são 10 dias de utilização, porém, a gente vê frequentemente, quando a gente suspende essa medicação, depois de 10 dias, a gente vê um retorno, um rebote desses pacientes. Então, eles voltam a subir PCR, eles voltam a ter febre, e você escaneia para infecção e você não encontra nada. Tá? Eu já vi isso acontecer em vários doentes, e conversando com colegas, outros também viram. E quando você aumenta de novo a dose do corticoide, ou você volta o corticoide que tinha sido suspenso, você vê o retorno do paciente às condições basais, né? Sem febre, PCR volta a cair, etc. Então, talvez 10 dias seja insuficiente num determinado perfil de doentes. A gente elaborou um estudo que está em fase de aprovação nas suas diversas instâncias, que vai comparar 10 dias com uma dose maior de corticoide para esses pacientes. E a outra pergunta também é como fazer o desmame. Você faz 10 dias e suspende, ou você mantém, que está relacionada com a pergunta anterior, né? Você mantém por um tempo mais longo para deixar uma dose mais prolongada. Então, a gente tem bastante evidência do corticoide em COVID, estão saindo outras evidências de dose, né? Mas a gente ainda não sabe, por exemplo, qual é o tempo de utilização do corticoide. Tá bom? Eu acho que era isso, pessoal. Essas são as dúvidas mais importantes, os aspectos mais importantes, e eu fico à disposição de vocês para responder as perguntas. Tá bom? Obrigado pela atenção. Excelente, Luciano. Parabéns aí pela apresentação. Acho que você fez aí percorreu bem o caminho aí do corticoide, do antes até o hoje. E acho que fica aí várias coisas para a gente poder conversar. Você já destacou bem isso, mas eu queria estressar um pouquinho mais. Você chamou a atenção lá no começo de que a sepse viral ela tem uma resposta inflamatória muito menor do que a gente estava habitualmente acostumado nos nossos pacientes com sepse bacteriana, né? Com SARA bacteriana. E isso a gente pode ver em vários aspectos, desde o ponto de vista de magnitude do choque, a medida desses mediadores de inflamação, como você bem mostrou, enfim. Isso por si só já é uma referência importante para a gente imaginar que provavelmente não sejam necessárias doses tão altas de corticoide para esse manejo. Mas a gente ainda vê, de alguma forma, algumas vezes, alguma preocupação em utilizar doses mais altas nesse momento. Eu queria que você estressasse um pouquinho mais, até com o destaque aí das consequências disso, né? De você nem há necessidade e o risco que a gente se expõe. Olha, eu acho que do ponto de vista de fisiopatologia, assim, você deprimir o sistema imunológico do paciente de forma significativa com uma droga como metilprednisolona em altas doses, como eu já vi fazer 500 miligramas 2 vezes, 1 grama durante 3 dias, você
principalmente para um paciente crítico, um paciente internado na UTI, poli-invadido, você aumenta demais o risco desses pacientes terem infecção. Se você for olhar, né, Derlon, isso não é da nossa idade, provavelmente de ninguém aqui, mas tem aqueles estudos com pulsoterapia dos anos 80, né, com corticoide, com solumedrol, e a mortalidade foi maior em quem recebeu pulsoterapia, porque você bloqueava demais o sistema imunológico, você deixava o paciente imunossuprimido e você aumentava demais o risco dele ter infecção. Então, por isso é que parou de se fazer pulsoterapia para sepse bacteriana, que se você olhar, tem muito mais resposta inflamatória e faria muito mais sentido você fazer doses mais altas de corticoide do que o Covid-19, cuja resposta inflamatória é relativamente menor do que a resposta inflamatória da sepse bacteriana ou da síndrome do desconforto. Então, vejam que, na prática, você não só não confere um benefício adicional, porque você imunossuprime demais o paciente, você aumenta o risco dele ter infecção, que é extremamente comum, né? A gente tem estudos mostrando, por exemplo, que em Covid, PAV em paciente entubado é 40%, 50%. Entendeu? Se você imunossuprime esse paciente mais do que a gente já faz, porque quando a gente dá 20 mg de Dexa, você já gera um grau de imunossupressão do doente. Quando você dá 100 mg, 120, 180 de metilprednisolona, você já imunossuprime um pouco o paciente. Agora, dar doses muito mais altas é complicado, é complicado. E não adianta dizer que na sua experiência funciona, né, porque você usou em quem? 10 doentes, 15 doentes. Então, isso não é experiência suficiente para você dizer que uma determinada intervenção funciona. A mesma coisa de dizer que cloroquina funciona porque eu usei em 30 pacientes e 50 pacientes e ninguém se internou, tá? Então, para isso é que a gente usa os estudos prospectivos randomizados. E a gente não tem um estudo prospectivo randomizado que mostre um benefício de você usar doses maiores do que, por exemplo, 20 mg de dexametasona ou 1 mg quilo de metilprednisolona. Eu acho que coisas importantes que você citou, primeiro, que observação pessoal, experiência, não gera evidências, tem que ficar bem claro. A gente tem várias histórias do passado que mostram o quanto isso nos equivoca. O modelo é o trial randomizado controlado, ponto. Segunda coisa que você chamou a atenção, na sepse bacteriana, o estudo lá do Sprung, né, um clássico para nós na terapia intensiva, com doses de altas de metilpred, né, pulsoterapia, ele mostrou claramente o aumento do risco de infecção e o desfecho desfavorável numa situação em que a resposta inflamatória é muito mais intensa e que poderia fazer mais sentido você utilizar doses mais altas. Então, eu acho que fica aqui essa questão importante da cautela em relação à questão da dose do corticoide, né? Perfeito. É isso aí. Luciano, me tira aqui uma curiosidade. O Codex ele tinha uma amostra planejada um pouquinho maior do que a amostra que vocês interromperam. E isso aconteceu no momento em que tinha acabado de sair a publicação do recovery, né? Mas a gente tinha aqui um estudo em que a gente estava utilizando uma dose maior, o que era uma coisa interessante. Os motivos de se ter tomado a decisão da interrupção precoce foram baseados na percepção de que o aumento da amostra tinha pouca probabilidade de alterar o resultado final, ou havia uma dificuldade já nesse momento de inclusão de pacientes por conta do recovery? A sua pergunta é muito boa, Ederlon. Na verdade, foram dois motivos principais. Primeiro, que quando o recovery foi publicado, no modo de pensar do Comitê Executivo do Codex e no modo de pensar do Data Monitoring Safety Board, né, o Data Monitoring Safety Committee, se tornou antiético você ter um grupo controle que não usasse corticoide. A partir do momento que o recovery foi publicado e mostrou que o corticoide era benéfico. Então, você teria que dar 6 mg de corticoide para o grupo controle, né? Então, isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, com a publicação do recovery, todo mundo começou a prescrever corticoide para os doentes. Então, se tornou muito mais difícil você incluir pacientes no Codex. Então, todos os estudos de corticoide em COVID foram interrompidos com a publicação do recovery, que comparavam com cuidado padrão, porque o cuidado padrão passou a ser o corticoide. E aí, para você incluir 50 pacientes
com 6 miligramas de dexametasona, ia virar uma bagunça, porque você não ia conseguir ter a demonstração do benefício. Ia virar, tinha sido um estudo de controle com padrão, né, com cuidado padrão, tratamento cuidado padrão, ia virar um estudo de tratamento versus outra dose, estudo de doses diferentes. Então ia ser dificílimo analisar esses resultados. Então a discussão foi optada por fechar mesmo o estudo. O estudo estava previsto para ter 350 pacientes e ele encerrou com 300. Ele não tinha poder para demonstrar benefício na mortalidade, isso já estava claro para a gente. Ele não tinha poder para demonstrar esse benefício, mas ele conseguiu demonstrar benefício no seu desfecho primário, que era dias vivo e livre de ventilação mecânica em até 28 dias, que é um desfecho extremamente importante, por exemplo, para um doente crítico, né? Se você sai mais rápido da ventilação mecânica, você eventualmente sai mais rápido da UTI e você eventualmente libera o ventilador e libera o leito para o próximo paciente, né? Então, tem esse aspecto também. Agora, esses estudos agora que estão em andamento, vale salientar que eles são estudos desenhados para a mortalidade. Tá? Eles são estudos que tem, por exemplo, o escandinavo, comparando 6 com 12, ele é escandinavo porque ele foi originado na Escandinávia, mas tem até centro no Nepal. E ele, comparando 6 com 12, ele tem 1.000 doentes. Então, ele é enorme, o estudo. Então, ele vai nos dar uma informação importante em relação à mortalidade desses caras. Deve estar estourando por aí o estudo. Eu espero que eles publiquem num pré-print isso antes. Porque essa resposta é muito importante. Tem muito lugar que se atém aos 6 miligramas e mesmo que o doente mantenha, a inflamação continua com 6 miligramas. Né? Então, ter a evidência de 12 miligramas para esse grupo de clínicos, né, vai ser importante para mudar um pouco esse paradigma de que só 6 miligramas é eficaz. Bom, pessoal, eu acho que esse comentário do Luciano ele chama bem a atenção para todos da dificuldade que é você fazer pesquisa, né? Da dificuldade que é você fazer um estudo dessa magnitude. Ô, Luciano, você chamou aí bem a atenção para a questão do recovery, de ser um estudo pragmático. Aliás, os ingleses já têm essa vibe do estudo pragmático desde os estudos de Swan-Ganz, há décadas atrás, né? Se a gente for analisar do ponto de vista frio, nós podemos dizer que ele foi um estudo em que ele teria sido um estudo negativo e que na análise de subgrupos a gente identifica o benefício. Então, se a gente fosse aplicar todo o rigor do ponto de vista de avaliação de metodologia científica, a gente teria ali uma hipótese lançada e não, efetivamente, uma evidência em contexto. Uhum. Você também já chamou a atenção aí para a questão da limitação dele do ponto de vista de avaliar a segurança, né? Que é uma coisa que, quando a gente usa corticoide, preocupa demais, né? Acho que quem está no dia a dia aí dos pacientes com Covid tem aí a percepção dessas complicações. Pneumonia associada à ventilação mecânica em SARA de Covid é pelo menos o dobro do que a gente via nas outras SARAs. Hipernatremia é uma complicação bastante frequente nesses pacientes, sem falar, obviamente, também na hiperglicemia, na polineuropatia associada à doença grave, enfim. Mas essa é a grande evidência que nos fez, de alguma forma, trazer o corticoide para o nosso dia a dia. E aí eu acho que talvez de todas as questões, a que deixa todos ainda muito incomodados é em relação à questão da dose, né? Porque, por outro lado, a gente tem o Dexa-Ardis com uma dose um pouco maior, que era a dose do Codex, né? Que eu tenho certeza que ele foi uma referência que foi importante para essa decisão da dose a ser utilizada, né? E é difícil a gente, de alguma forma, assumir que, a despeito do tamanho do recovery, essas limitações todas não sejam importantes para que a gente assuma que essas questões estejam ainda em aberto, né? Qual a tua opinião acerca disso?
Não, eu acho que você tem toda a razão, né? Quando você vai olhar a população inteira do recovery, existe um benefício, né? Existe um benefício e quando eles vão avaliar a análise de subgrupo, esse benefício é maior quanto mais grave é o paciente, né? Então, de fato, é um estudo que aí quando você junta o estudo, o recovery, com os outros estudos da meta-análise, você torna o dado muito mais confiável, à medida que você, da meta-análise do JAMA, na medida em que você mostra o benefício da intervenção, né? Mas aí o peso do recovery também é estratosférico. Isso o recovery ele puxa muito o resultado da meta-análise, sem sombra de dúvida. Mas se os outros estudos fossem totalmente negativos, talvez uma coisa contrabalançasse a outra. Porque, veja, não é o recovery total, é só o recovery paciente crítico. Então, era Sim, só o subgrupo. Isso, era só o cara ventilado, só o cara que estava internado na UTI. Então, então assim, esse é o principal sinal. Mas eu acho que a gente tem outras evidências mostrando o benefício, né? Tem vários estudos observacionais que mostram proteção quando você usa o corticoide, né? Então, eu acho que assim, não tem muita dúvida do benefício do tratamento. Tem umas perguntas aqui no Zoom, no chat. Isso, eu lá. Vou aproveitar aí a pergunta da Nancy, que ela está perguntando aí a questão do momento ideal para o uso do corticoide, e aí eu aproveitaria essa pergunta para você, na tua resposta, Luciano, já enfatizar aí a questão dos riscos do uso no momento inadequado. Tá. Momento adequado. Paciente internou, está usando oxigênio. Tem uma zona cinza que não tem evidência para ela, mas que você pode considerar a utilização, que é aquele paciente onde você está vendo que ele está caindo a saturação, ele ainda não está precisando de oxigênio, ele ainda está saturando 92, 93, mas já foi 95, 96 há 3, 4 dias atrás, ele está internado, ele está com febre, ele está com PCR alto, mas ele ainda não está usando oxigênio. Esse paciente muito provavelmente vai usar oxigênio e ele tem marcadores de inflamação. Então, talvez nesse doente começar o corticoide um pouco mais precocemente faça sentido. Não é evidência para isso, é evidência em paciente usando oxigênio, mas talvez um pouco antes, no cara que está caindo a saturação, faça sentido você começar a corticoterapia para ele, a despeito da ausência de estudos que mostrem isso. Não é, onde a gente não deve usar de jeito nenhum no paciente ambulatorial, faz o menor sentido nos primeiros dias da doença. Então, isso supostamente, usar no paciente ambulatorial e nos primeiros dias da doença pode prolongar o tempo de evolução da doença, apesar da gente não ter uma evidência clara mostrando isso. Mas a gente vê observação pessoal, tá? Então, com todas as limitações que isso sofre. A gente vê pacientes que tomaram corticoide nos primeiros dias e estão se arrastando ainda com 20 dias, ainda na fase inflamatória, uma coisa que você já esperaria que estivesse melhorando se esse paciente não tivesse tomado o corticoide na fase inicial, mas, de novo, isso é só impressão, tá? Então, acho que o risco fundamentalmente é esse, né? De você esticar demais a evolução da doença quando você usa o corticoide numa fase mais precoce, antes do paciente precisar internar, no paciente ambulatorial, por exemplo. Luciano, eu tenho observado uma coisa, não sei se você também observou, nesses Tem um pacientes que usaram... Pode falar, Ederlan, pode falar. Depois nesses pacientes que usaram o corticoide precoce, em casa ainda, de abrir o quadro quando chega com um quadro muito grave, um quadro inicial muito grave, que chama atenção pelo tempo de evolução e a gravidade, e muitos desses pacientes fizeram uso do corticoide nessa fase. Não sei se você também observou isso. Sim, com certeza. Com certeza, a gente também observa isso. Tem outro comentário interessante sobre corticoterapia com budesonida. Tá? A budesonida ela foi estudada em 2 estudos, e a budesonida, obviamente, feita ambulatorialmente, e ela parece diminuir o tempo de sintomas em pacientes com Covid-19 ambulatoriais. Tá? Então, talvez faça sentido a gente usar a budesonida. A gente está esperando um estudo que confirme, por exemplo, redução de hospitalização, né? algo mais substancial do ponto de vista de desfecho. Mas acho que a budesonida já está, inclusive, nos guidelines do NHS, nos guidelines ingleses, porque foram estudos feitos na Grã-Bretanha. Né? Então, teoricamente, ao invés de usar corticoide VO
o paciente, pro paciente ambulatorial, você poderia usar a budesonida inalatória. Ô, Luciano, vamos agora misturar a dúvida do corticóide na COVID com a dúvida do corticóide no choque. Fica mais fácil, né? Fica fácil. Fica fácil. A pergunta da Giovana é se o paciente, então, tem choque, esse é um motivo para a gente preferir o cortisona? Pois é, não sabemos, tá? Provavelmente sim, você deve trocar por hidrocortisona ou deixar uma dose de corticoide equivalente a 300 miligramas, 200 a 300 miligramas de hidrocortisona, que é a dose do corticoide do choque. Então, se você quiser deixar metilpred, uma dose de 200 a 300. Se tiver com dose maior, teoricamente não tem nada a se fazer do ponto de vista de corticoterapia. Ou dexametasona numa dose maior do que 300 miligramas de hidrocortisona, nada a fazer do ponto de vista de corticoterapia. O que não dá para fazer, pessoal, eu já vi gente fazendo, é os dois. Não faz sentido dar dexametasona e hidrocortisona, porque o paciente choca, tá? Não faz sentido nenhum isso do ponto de vista de doença, digamos assim, tá bom? Isso lembra aí algumas associações de drogas vasoativas que também não fazem sentido. Isso, Tridil e Nora, né? Alguma coisa assim, né? O Luciano tem uma pergunta aí dos marcadores de inflamação que você utiliza, e se você utiliza também marcadores de síndrome de ativação macrofágica. Na prática, não, sabe? Na prática, a gente usa como marcador de inflamação o quadro clínico, PCR, hemograma e eventualmente, a procalcitonina, né? Ferritina, ok, você pode pedir, mas isso não influencia na evolução do paciente, né? No tratamento dele, uma ferritina maior ou menor. Então, os marcadores de síndrome de ativação incluem até triglicérides, são um monte de marcador meio diferente aí, né? Então, na prática, a gente não faz. Mesmo se você for olhar se existe alguma justificativa para você ficar medindo PCR ou procalcitonina nesses pacientes COVID, não tem, tá? Você não tem uma demonstração clara de que isso faz diferença no tratamento desses doentes. A gente usa porque a gente é tão carente de algo que identifique quando o paciente está inflamando ou está infectando, que a gente usa esses marcadores falhos. Mas eles são totalmente falhos, né? Então, usamos, porém, é importante que saibamos das suas limitações. A Ana Carolina pergunta aí da relação a um tempo mais prolongado. E quanto seria esse tempo mais prolongado? Ninguém sabe, tá, Ana? A dose recomendada pela literatura é 6 miligramas 10 dias, tá? Pode usar um tempo maior, pode usar um tempo maior. Se o paciente estiver muito bem com 10 dias, se for um paciente que não precisou entubar, por exemplo, ficou no catéter de alto fluxo ou na VNI, e com 10 dias de 6 miligramas ele melhorou, você pode suspender depois de 10 dias sem precisar manter por um tempo mais longo. Na prática, o doente entubado, ventilado, ele fica com corticoide de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Esse é o que vocês fazem aí também, Anderlon? Vocês suspendem com 10? No HC e no CIR a gente deixa. O que a gente às vezes faz, só para complementar, o que a gente às vezes faz é trocar a Dexa por metilpred depois de 10, 15 dias. Porque, teoricamente, o benefício da fase mais tardia é da metilpred, né? Se for acreditar naqueles estudos do Meduri lá, então a gente às vezes troca. Mas é isso. Não sei se eu... Como é que vocês fazem no servidor? Pois essa é uma coisa difícil de controlar, eu te diria até, sendo bem honesto, viu, Luciano? Porque no primeiro momento a ideia é usar 10 dias, ok. Mas aí, às vezes, aquele paciente, na hora de você individualizar, as coisas ficam um pouco difíceis, né? E a tendência é utilizar metilpred nessa fase mais tardia, principalmente, que aí faz todo sentido quando você está pensando já na fase linfoproliferativa, né? Enfim. Mas eu confesso que isso é uma coisa que há ainda um pouco de confusão, de duração, e não vai ser incomum você ver paciente que ficam usando corticoide por 3, 4 semanas de maneira contínua. Esse é um problema ainda, não tem dúvida. O doutor Eliana Cazé, que participou do Codex, ela parece que tem uma pergunta para fazer. Eliana, faça a sua pergunta aí, abra o seu áudio, vai. Doutora Eliana, que honra! Minha amiga querida Eliana. Vamos, Eliana. Cadê você? Ela está procurando, tentando. Às vezes a gente trava na hora de abrir o microfone. Conseguiu aí? Manda no chat, Eliana.
Ela me mandou as perguntas aqui para mim, mas eu não sei por que ela não está querendo perguntar. Deve estar, talvez ela esteja no lugar com barulho, aí por isso que ela não quer abrir o Não microfone. conseguiu. Ela me mandou aqui uma pergunta. A transição de quem já estava usando a Tintubá acaba usando por tempo prolongado, quando nunca usam 10 dias, e muitos trocam quando piora para metilpred, que nós estamos acabando de falar, né? Exato. Dessa transição aí para metilpred. E ela faz algum comentário até de alguns estudos com infusão contínua de metilpred. Qual a tua impressão aí sobre isso? Não conheço esses estudos em detalhes e duvido que eles sejam estudos assim, prospectivos randomizados ou de grande porte que sejam capazes de modificar totalmente a prática clínica, de modificar a evidência, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa se ater não dá para comparar, por exemplo, saiu um estudo, acho que do BMC Infectious Disease, um estudo, acho que iraniano, comparando metilprednisolona com Dexa, que eles falam no título, um estudo triplo cego, randomizado, não sei o quê. Você vai ver o estudo, 50 pacientes para cada lado, um estudo que não fez avaliação de intenção de tratamento, tá? É um estudo que deu doses diferentes da metilprednisolona com dose da dexametasona. Então, você não sabe se o cara está comparando o remédio ou a dose, né? Então, metodologicamente, esses estudos são muito fracos, assim. Então, eles não são capazes de nos gerar modificação da evidência. O que gera modificação da evidência é o que o Paulo está comentando aí, ó. O estudo de 6 versus 12 miligramas de dexametasona, é o recovery, entendeu? É o Codex, que se for confirmado no ensaio clínico maior, como o recovery está fazendo, com centenas a milhares de pacientes, aí sim vai ser capaz de modificar a evidência. Agora, esses estudos menores, eles são, no máximo, geradores de hipóteses, né? Esses estudos precisam ser confirmados em ensaios clínicos maiores. Luciano, a gente discute um pouco a questão da dose, se dose menor ou dose maior, 6, 12, 10, 20, enfim, mas também a gente discute se dose por quilo de peso ou não. Qual o racional para que a gente não deva se preocupar com a questão da dose por quilo de peso e que a dose possa ser fixa para controlar aí a resposta anti-inflamatória? Assim, não vejo muito racional. Talvez a gente devesse se preocupar com a dose por quilo de peso, né? Por exemplo, quando você faz a dose do Meduri, era 1 miligrama quilo de peso, 2 miligramas quilo de peso. Então, como eu disse no início da discussão, assim, não faz sentido o cidadão de 50 quilos tomar a mesma dose de um cidadão de 100 quilos, né? Então, idealmente falando, a dose por quilo de peso talvez fosse mais interessante, inclusive para os próprios estudos de DEXA, né? 20 miligramas para um cara de 100 quilos é uma coisa, 20 miligramas para um cidadão de 50 é outra coisa, totalmente diferente. Do ponto de vista de efeito de imunossupressão, né, não faz muito sentido mesmo você usar doses diferentes, doses iguais para pesos diferentes. Eu te fiz essa provocação porque, de fato, é isso. A gente fica um pouco discutindo a questão da dose menor ou maior, e não há nenhum racional para justificar que a dose deva ser uma dose fixa, né? Então, eu acho que essa também é uma outra questão importante da definição, de que talvez a dose ajustada ao peso seja algo mais coerente. Zanella, você estava querendo fazer uma pergunta bem objetiva. Vamos ver se você consegue, Zanella. Eu sei que o Zanella está querendo fazer uma pergunta. Cadê você, Zanella? Luiz? Eu estou aqui. Faça a sua pergunta aí. Eu estou aqui. Então, é o seguinte. Eu consegui ouvir boa parte da aula. Eu também penso que tudo ainda é uma grande dúvida para a gente, né? Mas tem uma questão, assim, parece que a Covid-19 ela se comporta também como uma doença bimodal, né? Então, você tem a fase virêmica, daí tem aqueles 2, 3 dias que parece que tem uma defervescência ali, daí, de repente, vem aquela tempestade de citocina, né? Saiu um estudo o ano passado
no estudo persa, do grupo da Mariana da Latifard, da Universidade do Irã, né? E aí eles fizeram, eles pulsaram pacientes com 250 miligramas de metilprednisolona, né? Versus placebo, que ainda não tinha saído o recovery na época. E os pacientes, assim, a diferença foi que 94% dos pacientes que pulsaram não evoluíram para intubação com essa medida, né? Então, eles foram pulsados na fase pulmonar precoce, como ela definiu, né? Mas ainda com uma PCR maior que 10. O paciente parecia que já estava em tempestade. Assim, a partir daí, a gente começou a fazer algumas intervenções semelhantes, né? E a gente viu que, isso, estou falando subjetivamente, observacional, o estudo com muita dificuldade, randomizado, está acontecendo às duras, mas estamos tentando continuar. Mas, assim, pensando que, com a tempestade de citocina, a gente tem uma linfopenia super importante, depois parece que os linfócitos que restam, eles ficam em exaustão, produzindo, expressando proteína TB1, né? Então, parece que eles perdem a capacidade de exercer a sua função, né? Aqui, a gente está pensando, e como a gente está preferindo fazer, a pulso nesse período de D6, D8, porque é o período em que você sai da fase virêmica e antecede a fase de tempestade. Então, eu também não sei se essa é a melhor fase, não sei, mas parece que o fato de você atuar antes da tempestade, você confere uma imunossupressão temporária pelo corticoide e evita aquela imunossupressão que ninguém sabe o que está acontecendo pós-tempestade. Então, assim, eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Zanella. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está querendo dizer que, a despeito do comentário feito anteriormente acerca de que a tempestade não é tão importante e, por isso, não se precisaria de doses tão altas, você está dando aí a referência de um estudo iraniano. É que, assim, grandes obesos, assim, talvez a dose tenha que ser maior, eu não sei, tá? Não sei. Ok. Mas com 250, eles conseguiram bloquear, mas já é uma dose de pulso, considerada pulso, certo? Ok. Agora, vamos ver aí qual é a impressão do Luciano. E só assim, só para complementar esse final, então, o fato de você ter esse bloqueio e conferir ao paciente depois que ele não vai seguir para a tempestade de citocinas, a recuperação do corticoide é muito mais tranquila do que a gente está vendo que está acontecendo com esse paciente. Então, eu não sei, talvez a grande questão que tem aparecido nesses outros estudos que saíram até agora é porque boa parte da utilização do corticoide tem sido numa fase em que já aconteceu a tempestade de citocina e você tem uma imunossupressão extremamente variável nos pacientes. Então, a depender da comorbidade e como essa comorbidade se expressa em cada paciente. Então, essa imunossupressão também vai ser variável, uns mais, outros menos. Então, uma dose de corticoide num paciente que ficou muito imunossuprimido, a gente vê aqui, às vezes, linfócito em sangue periférico, linfócito total de 200, né? De 100, né? Então, esse paciente é muito imunossuprimido. Então, talvez, a grande controvérsia que tem aparecido no corticoide é o timing que ele está sendo usado. Eu acho que ele deve, assim, acho, muito subjetivamente, que ele deve ser usado nesse período de defervescência, entre aspas. Sei. Tá? Ok, Luciano. Olha, eu acho que, assim... E aí é feito uma pulsoterapia e depois não mantém nada de corticoide? É só esses 3 dias, é isso? 3 dias e depois mantém um desmame por 7 dias. Com que dose? De metilprednisolona? De metilprednisolona de 80. Olha,
eu acho que isso tem que ser provado no estudo prospectivo randomizado, que inclua segurança desse tipo de abordagem, principalmente em termos de risco de infecção. Acho que a gente tem que usar esse tipo de medicamento num cenário como o das nossas UTIs, onde a gente tem risco de infecção muito alto, com bastante cautela. Enquanto isso não tiver sido provado no estudo prospectivo randomizado, eu não utilizaria. Mesmo fazendo sentido do ponto de vista fisiopatológico. A gente tem tanta coisa que faz sentido do ponto de vista fisiopatológico em terapia intensiva e em medicina em geral, e a gente não viu benefício. A gente fazia muito sentido você fazer pulsoterapia em sepse bacteriana, porque você também tem tempestade de citocina até maior do que a tempestade de citocina do Covid-19. E o que aconteceu foi uma maior mortalidade, né? Então, acho que a gente tem que... Eu entendo, eu acho legal vocês fazerem um estudo, mas a gente tem que tomar muito cuidado antes de incorporar isso na prática clínica. Eu queria ver outras opiniões também. Acho que o Luciano falou uma coisa aqui muito importante, pessoal, e eu quero chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês se lembram, acho que fazem cerca de 20 anos, teve um estudo seminal publicado no New England, que comparou 3 estratégias diferentes de reposição volêmica em crianças com infecção grave. A maioria era malária. Não sei se você lembra desse estudo, Luciano. Um subgrupo recebia um bolos de solução com albumina, um outro subgrupo recebia um bolos de solução salina e um terceiro grupo era placebo. E o endpoint desse estudo era a mortalidade em 48 horas. Então, é uma coisa que é muito fácil do ponto de vista de você ter a percepção. E o estudo era aberto, obviamente, não era cego. E tem uma coisa muito curiosa desse estudo, que a turma que participou do grupo bolos de albumina foi perguntada de qual a impressão deles sobre o tratamento com bolos de albumina, e a percepção deles, de um estudo em que o endpoint era morte em 48 horas, de que o bolo de albumina teria sido fantástico. Os pesquisadores que participaram do grupo do bolo solução salina, a percepção deles era de que o bolo com solução salina era fantástico. E o resultado do estudo mostrou que a mortalidade no grupo controle, que não usou nada, foi metade do que nos outros 2 grupos que usaram o bolos. Então, isso mostra o quanto a gente fica enviesado quando a gente acredita numa intervenção e de que a única maneira que você tem de provar se essa intervenção é benéfica ou não é em cima de um estudo comparativo em que você possa testar as 2 intervenções e avaliar o resultado. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Quer dizer, não se justifica o fato de estar numa pandemia para a gente não seguir o que é padrão, que tem aí mais de 70 anos, que começou desde o estudo com a rifampicina na tuberculose. Sim, com certeza. Vamos ver mais alguma pergunta, mais algum comentário aqui no... Uma pergunta rápida, posso, Ederlon? Por favor, por favor. Luciano, uma pergunta horrível, mas é uma pergunta interessante. Nada de dúvida quanto aos trabalhos que são feitos, por que são feitos, nada. Mas, falando em um pouco de fármaco, qualquer corticoide, 6 a 8 horas depois, ele não tem nada na circulação efetivo. De onde saiu esse estudo de Dexa uma vez, ou solomedrol uma vez, ou hidrocortisona uma vez? Porque 6 a 8 horas depois não tem nada efetivo na circulação. Se você der 6 miligramas de 8 você não está dando 18 miligramas, você está dando 6 miligramas. Mas os estudos fazem uma vez só. É isso. Assim, talvez eu não tenha um conhecimento farmacológico suficiente para discutir em profundidade um tema como esse, mas o que a literatura fala, o que eu já vi, eu posso te mandar o artigo depois, eles sugerem que a meia-vida da dexametasona é entre 24 e 36 horas. Então, em teoria, você poderia usar a dexametasona uma vez ao dia só, pela manhã, para fazer com ciclo circadiano e tal. Assim, não tenho embasamento suficiente para discutir isso com você, né?
Mas a metilprednisolona ela é feita a cada 8 horas, né? Não é feita uma vez ao dia, não. Então, a dose é 1 miligrama quilo dividido em várias doses. Né? Qualquer doença reumatológica que é tratada. Não estou te ouvindo, Renato. Está muito baixo. Qualquer doença reumatológica, você usa um corticoide 3 a 4 vezes só uma vez. Mas você sabe, Renato, que tem estudos, inclusive com a metilpred, com dose única diária, viu? Eu vi estudos mesmo com a metilpred com dose única diária. E essa é uma coisa também que tem sido algo variada, né? Mas é algo para a gente checar em relação a essa questão da farmacologia. Está certo, não é uma pergunta tão sem sentido, não. Sim, faz totalmente sentido. Faz sentido para a gente pensar e refletir aí acerca disso. Gente, Edwin falando, o que a gente precisa ter muito cuidado foi uma coisa que o Luciano falou também no começo. A gente não pode cair na falácia que foi a cloroquina. Quer dizer, toda mudança que a gente faz de protocolo, porque a gente acha que não está boa a dose, que precisa dessa justificativa. O Ederlão falou, o Luciano falou, quer dizer, a gente tem visto muita invenção, assim, cara, eu não consigo perceber diferença em um cara que diz, olha, tem que dar o tratamento precoce, de um fulano que começa a dizer, olha, temos que dar uma dose extraordinária de corticoide. E os resultados têm sido assustadores, porque nossos doentes de Covid, eles vão rapidamente do primeiro esquema de antibiótico para o último lá com acréscimo lá de polimixina e para Torgena. Nós já estamos com Avibactam e ceftazidima que já não está mais pegando. Em 2, 3 semanas você usou o arsenal inteiro de antibiótico. Então, dá muita insegurança e dá muita sensação que a gente tá fugindo de um terreno que não é agradável de estar, porque a doença é difícil, os resultados são ruins, as complicações são muito frequentes, mas a gente sai de um terreno que a gente dizia que estávamos usando as evidências para o terreno de que eu vou fazer alguma coisa porque eu acho que precisa mais do que está sendo feito. É angustiante, mas nós entramos de novo na panaceia, entramos de novo no curandeirismo, entramos de novo na hidroxicloroquina, ou não saímos dela, se quiserem pensar. Por favor, vá lá, Luciano, grande abraço aí. Eu concordo, Edwin, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque não difere muito a gente usar a ideia do mecanismo fisiopatológico para tentar tratar sem ter uma evidência que sustente qualquer que seja essa intervenção, né? Corticoide de dose mais alta, etc. Então, realmente, eu acho que você tem razão. Eu concordo com você. Beton, você levantou a mão aí, por favor. O que o Cariri tem aí para contribuir com a gente? Boa noite, professor Ederlon. Boa noite, professor Luciano. Fala, meu amigo Beton. Primeiro, parabenizar pela brilhante apresentação e pelo estudo Codex, né, que eu sou um grande admirador. Professor, assim, guardadas as devidas diferenças, né, como o professor Ederlon colocou, parece ter uma inspiração no estudo DexARDS, né, o Codex. Mas o que eu pude observar quando li os dois estudos é que o DexARDS, ele, além do tempo de ventilação mecânica, ele conseguiu, além de diminuir, né, esse tempo, ele também conseguiu diminuir a mortalidade, o que aqui nós não conseguimos, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise nesse sentido, né? O que é que
que tem de dificuldade para a gente aqui? Foi PAV, né? Foi as próprias questões envolvidas na doença, na Covid, foi TEP, o que aconteceu? Não, eu acho que a sua pergunta é super importante. Eu vou abrir aqui os slides só para ver a mortalidade do Dexa-ARDS, que eu acho que eu coloquei na tabela aqui. Mortalidade do Dexa-ARDS foi de 36% no grupo controle e 21% e 24% no grupo tratamento, tá? Mortalidade hospitalar, que talvez não seja a mesma mortalidade que a gente avaliou, que é a mortalidade em 28 dias. A nossa mortalidade, 28 dias. A nossa mortalidade foi de 55% num grupo e 60% no outro, sem diferença estatisticamente significante. Bicho, Meton, é a mortalidade brasileira de ventilação mecânica, cara, né? É a mortalidade brasileira de ventilação mecânica e síndrome do desconforto. Qual é a mortalidade brasileira de Covid-19 internado em ventilação mecânica em UTI? 70%. Certo, professor Ederlon? O senhor que é o líder do UTIs brasileiras. O único reparo que eu faria é que a mortalidade de pacientes sob ventilação mecânica em UTIs melhor organizadas. Isso, melhor organizadas, exatamente. Que é uma mortalidade um pouco mais baixa do que se a gente pegar... É isso. Assim, não assim, tanto o projeto UTIs brasileiras quanto o Codex foram feitos em locais que têm uma melhor estrutura, que conseguem coletar dados, né? E então, se você pegar o resultado da mortalidade de ventilação mecânica do UTIs brasileiras, é igualzinho à mortalidade do Codex. É a mesma coisa. E o Otávio e o Bosa mostraram no estudo do Lancet que a mortalidade de ventilação mecânica no Brasil, em geral, com dados do DataSUS, é de 75%, 70%, 80%. Então, os motivos a gente sabe, né? Assim, má qualificação dos profissionais, né? Profissionais pouco treinados, falta de recursos materiais, uma relação, além do profissional ser pouco treinado, uma relação entre número de profissionais e número de pacientes insuficiente, um pouco profissional para muito paciente, isso aumenta o risco de infecção nosocomial. E esses dados já eram conhecidos antes da pandemia, né, Derlon? Você já falou sobre isso em várias entrevistas. A pandemia só amplificou essas disparidades, né? As disparidades regionais entre região sudeste, região norte e região nordeste, né? E por aí vai. Acho que o Ederlon pode complementar isso muito melhor que eu. Não, e é uma coisa, né, de um país em que priorizou aumento de capacidade de maneira desordenada versus controle da demanda, né? Isso estamos pagando o preço. Escuta, nós temos vários colegas da Infecto aqui, ninguém quis falar aí Thaís, você quer comentar alguma coisa, Thaís? Apesar de que a Nancy já fez um comentário, mas vamos ver se a Thaís quer comentar alguma coisa. Oi, Ederlon. Oi, fala, Luciano, Thaís. tudo bem? Não, eu concordo plenamente. Eu tenho muito medo também das doses altas de corticoide com relação a desenvolvimento de infecção, né? Luciano já falou, você também, a gente já convive com aumento de incidência de infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, os próprios casos de aspergilose que agora estão começando a aparecer, né? Já estamos com 4 casos, né, Derlon, no servidor. Em 2020 não tivemos nenhum, 2021 estamos com 4 casos. Eu estava me sentindo tão mal que a gente não tinha nenhum, né? Agora tem 4. Mas não quer dizer que não fazia o diagnóstico antes, né? Pois é. Ou se não, realmente agora com maior número de, né, aumento de casos em março, abril, aí que a gente teve a lotação nas UTIs, a gente está tendo. Então, me preocupa muito as doses altas de corticoide, até com relação ao pulso-terapia. A minha maior dúvida, o Luciano já respondeu, que era com relação a dose 6 miligramas da dexametasona versus 20 miligramas. Eu acho que a gente já tem melhores estudos aí para subsidiar, né? A nossa preferência aí no servidor é pela metilpred, né, Ederlon? Então, a gente acaba usando a metilpred com
né? Em compensação, no HC, participei da discussão também, os pneumos convenceram os infectos a utilizar dexametasona, né, Luciano? Então ficou dexametasona lá. Mas, enfim, corticoide é corticoide e a gente sabe que eles são bem-vindos aí. Eu Eu particularmente prefiro a metilpred. O que você prefere, Luciano, você? Eu não posso nem responder essa pergunta, né, Thaís? Não vai falar em evidência, Luciano. A pergunta da Thaís é o que como você... que eu não vou... Não, eu sou o autor principal do estudo. Como que eu vou falar contra a dexametasona? Não tem como. Nós estamos colocando... Sem chance de falar contra. Estamos colocando o Luciano em maus lençóis. Né? Mas, quando os meus doentes do Sírio, os meus doentes privados tomam metilprednisolona, porque já estão numa fase tardia, eu sou zoado pela UTI inteira. Olha o doutor Luciano aí prescrevendo metilprednisolona para os doentes dele, ao invés de usar dexametasona. Fez o estudo, mas não acredita na droga do estudo. Então, eu ouço isso ainda, acreditem. Mas você sabe que eu acho que há um viés aí, Luciano. Eu acho que quem está há mais tempo cuidando de paciente grave com SARA e dessa coisa do corticoide tem o viés da metilpred, né? Pelo que a gente usava na fase tardia. Então, é difícil a gente, de alguma forma, abandonar esse viés. Com certeza. Eu acho que esse é o ponto. Eu concordo. Turma, a gente vai conversando. Quando a gente se espanta aqui, a hora correu. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Se não, eu gostaria muito de agradecer ao Luciano. Eu acho que essas oportunidades são muito boas. A gente sempre aprende bastante quando a gente se dispõe a discutir um assunto como esse e a gente, por outro lado, se surpreende de ver quantas dúvidas a gente tem, principalmente depois de uma apresentação tão clara como foi a do Luciano. E eu tenho certeza que novidades surgirão nas próximas semanas, com certeza, não no ritmo da CPI, mas com certeza algo próximo, porque esse é um ponto muito importante e que faz toda a diferença no manejo da pandemia. Luciano, por favor, fique à vontade aí para seus comentários finais. Eu queria agradecer ao convite mais uma vez, foi um prazer discutir com vocês, uma discussão de alto nível, eu gostei muito da discussão. E você vê como é que funciona a ciência, né? A gente nunca consegue responder tudo, a ciência sempre vai gerando mais perguntas, né? Isso é super importante. Então, se alguém fala para vocês que já sabe tudo a respeito de uma determinada medicação, a respeito de uma determinada doença, não acreditem nessa pessoa, né? Isso aí é um efeito que a gente chama de Dunning-Kruger. Quanto mais ignorante a pessoa é sobre um determinado assunto, mais ela acha que sabe. Né? Então, a ciência nunca sabe de tudo, muito pelo contrário. A gente sempre vai ter pergunta a ser respondida para complementar um determinado conhecimento. Né? Então, vocês viram aqui quanto de controvérsia que foi gerado pela minha apresentação. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês pelo convite, foi uma honra e fico à disposição para as próximas discussões. Excelente, Luciano, muito obrigado. Pessoal, obrigado a vocês aí, boa noite. Semana que vem nós estamos aí de novo. Um grande abraço para todos aí. Parabéns. Falou, gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.